A colonização da Via Láctea. O movimento das estrelas e o voo com naves espaciais, o salto de estrela em estrela e a colonização de planetas desconhecidos, a expansão pela galáxia até que finalmente toda a Via Láctea esteja povoada e um equilíbrio galáctico tenha sido alcançado. Tudo isso parece bem simples, mas se tudo fosse tão fácil assim, precisamos nos perguntar: onde estão os alienígenas? Por que ninguém colonizou o Sistema Solar até hoje? Essa é a pergunta que Enrico Fermi fez e que também é importante para o Grande Filtro. Mas vamos abordar isso apenas superficialmente. O que queremos mesmo é analisar como a nossa civilização, ou até mesmo outras possíveis formas de vida inteligente, poderiam se espalhar pela Via Láctea. Quando pensamos em Star Trek, Star Wars ou outras séries de ficção científica, vemos tripulantes de naves espaciais de todos os tipos viajando por dobras misteriosas do espaço-tempo com tecnologias que mais parecem mágica e conseguem viajar a velocidades que chegam a assustar. Mas o motor de dobra e companhia não são velocidades relativísticas, e sim truques de ilusionismo físico no sentido mais literal da palavra, que querem nos fazer acreditar que algum dia poderemos saltar para as estrelas sem grande esforço. Na realidade, claro, não é assim. Que métodos ainda restam para viajarmos até as estrelas? Como os extraterrestres, ou nós mesmos, poderíamos conseguir deixar nosso habitat solar e nos tornar uma espécie galáctica? Uma espécie que se espalha por toda a Via Láctea? Bem, os físicos estudaram essa questão e descobriram que a galáxia pode ser colonizada em um tempo relativamente curto, em apenas algumas centenas de milhares, ou alguns milhões de anos. E o interessante é, tudo isso sem precisar dos truques físicos que os autores de ficção científica costumam inventar. Mas como isso seria possível? Como civilizações inteligentes poderiam colonizar a Via Láctea usando naves relativísticas se elas não alcançam a velocidade da luz? Vamos ver isso hoje, meus queridos espectadores. Quando tratarmos do chamado salto estelar, ou seja, pular de estrela em estrela sem grande esforço, sem propulsão mais rápida que a luz ou qualquer outro truque tecnológico. Como a humanidade poderia fazer isso e quais métodos seriam necessários? Venham comigo e explorem comigo provavelmente o método mais simples de colonizar nossa galáxia. A busca por possíveis locais de civilizações extraterrestres pode até parecer como procurar uma agulha no palheiro enquanto ele está pegando fogo e estamos usando luvas. Essa é uma comparação que já ouvimos no último vídeo sobre o Observatório de Mundos Habitáveis, referindo-se à busca por exoplanetas habitáveis. Mas, ao mesmo tempo, estamos diante de uma das empreitadas mais desafiadoras, tanto do ponto de vista filosófico quanto astronômico. Ela abrange, em linhas gerais, duas abordagens principais, a detecção direta e a detecção indireta de extraterrestres. Esses dois métodos oferecem caminhos diferentes para descobrir e confirmar a existência de formas de vida inteligentes fora da Terra. Detecção direta significa encontrar evidências físicas de visitas extraterrestres, como artefatos ou outros indícios de sua presença na Terra ou em nosso sistema solar. No entanto, esse método é extremamente difícil, pois tais evidências ou não existem ou ainda não foram descobertas. Será que falta tecnologia para detectar esses artefatos ou eles estão apenas bem escondidos? Detecção direta significa, portanto, que encontramos em nossa região do espaço-tempo, ou seja, dentro do sistema solar, uma evidência inequívoca da existência de seres extraterrestres que visitaram a Terra há alguns milhares ou até milhões de anos, ou que visitaram outros corpos celestes no sistema solar. Por outro lado, existe a detecção indireta que se concentra na busca por tecnossinaturas. Essas assinaturas podem ser sinais eletromagnéticos, como sinais de rádio, emitidos por tecnologias avançadas. Não podemos esquecer o físico Michael Hart, que pesquisou sobre esse tema. Seu fato A é um ponto central na discussão sobre o paradoxo de Fermi. Hart formulou seu argumento com base na observação de que não há evidências de visitas extraterrestres à Terra.
Para ele, isso significava que não existem nem jamais existiram outras culturas tecnologicamente avançadas em nossa galáxia. Uma civilização capaz de viagens interestelares provavelmente já teria visitado a Terra. Como isso, obviamente, não aconteceu, Hart concluiu que talvez sejamos os únicos seres vivos tecnologicamente avançados em toda a Via Láctea. Essa conclusão se baseia na suposição de que, se existisse uma civilização avançada, ela teria deixado rastros diretos por meio de visitas à Terra, ou, pelo menos, indícios indiretos, como sinais tecnológicos ou artefatos. Ou seja, exatamente esses indícios diretos ou indiretos que os astrônomos tanto esperam. Quaisquer que fossem os motivos, não podemos dizer aqui, isso nos levaria longe demais. Por que os extraterrestres viajariam interestelarmente ou por que não o fariam está além do nosso horizonte de experiência. Será que alienígenas, ou nós, realmente precisamos de tecnologia avançada para nos espalhar pela galáxia? E se uma civilização usasse métodos bastante simples para se expandir e aproveitasse o movimento das estrelas pela galáxia para avançar? Vamos explorar no próximo capítulo como colonizar uma galáxia pulando de estrela em estrela. Olá, queridos fãs! Estou anunciando oficialmente minha página no Patreon. Na página, vocês podem se tornar membros de uma de 3 classes diferentes. Como observador de estrelas, você terá acesso exclusivo a transmissões ao vivo quinzenais no Patreon, será citado nos créditos dos vídeos e ganhará o papel de observador de estrelas no Discord. Vocês também apoiam Yugs? Como cidadão galáctico do cosmos, vocês assistem meus vídeos sem anúncios, participam de votações nas lives, recebem atualizações do trabalho e o papel correspondente no Discord. Além de todas as vantagens dos observadores de estrelas como explorador cósmico, vocês participam mensalmente de sorteios exclusivos de livros, recebem análises detalhadas de imagens de telescópio, papel especial no Discord e todas as vantagens de observador de estrelas e cidadão galáctico. Claro, o Patreon funciona em paralelo ao YouTube e continuarei disponibilizando meus vídeos gratuitamente para vocês todas as sextas-feiras às 18h no YouTube. Só que no Patreon, vocês recebem toda a potência estelar concentrada. Inscrevam-se se quiserem saber ainda mais sobre o universo. A ideia de que civilizações podem se espalhar pela Via Láctea sem depender de tecnologias altamente desenvolvidas é ao mesmo tempo fascinante e levanta muitas perguntas. Alguns cientistas afirmam que isso seria possível em pouco tempo, mesmo com velocidades inferiores à luz. As naves espaciais nem precisariam viajar muito rápido, mesmo que se deslocassem apenas a uma fração da velocidade da luz. Seria possível, assim, em centenas de milhares de anos, alcançar avanços significativos na colonização da Via Láctea? Esse período de tempo pode parecer enorme na escala humana, mas é relativamente curto no contexto cósmico. Além disso, tais civilizações não precisam de um desenvolvimento tecnológico contínuo, mas apenas da capacidade de construir assentamentos estáveis e reproduzíveis. Mas vamos diminuir o ritmo e não colocar a carroça na frente dos bois. Isso não significa que as civilizações não precisem fazer nada para chegar a outras estrelas. É claro que distâncias enormes precisam ser percorridas, mas não se pode esquecer que, como uma civilização sedenta por expansão, você não é o único que pode se mover. As estrelas, que nos parecem fixas no céu noturno, também estão em movimento dentro da Via Láctea. Elas não fazem isso de forma estática, mas seguem trajetórias complexas influenciadas pela gravidade da galáxia. Esses movimentos podem, por um lado, facilitar muito o processo de colonização. Aqui chegamos ao salto entre estrelas. A ideia é que, se uma estrela se aproximar do sistema solar, nossa civilização poderia simplesmente ir até ela, sem viajar grandes distâncias. Isso, é claro, não significa que a estrela deva estar apenas a alguns bilhões de quilômetros do Sol. Isso seria uma verdadeira catástrofe e resultaria no fim da maioria dos planetas do Sistema Solar e no fim da vida.
Não, já seria mais do que suficiente se essa estrela estivesse nas regiões mais extremas do sistema solar, onde ela não poderia causar danos nem alterar as órbitas dos planetas. A humanidade só precisaria então aproveitar a curta distância entre o nosso Sol e esse visitante, ou seja, simplesmente embarcar nessa estrela. Como uma pessoa que espera o ônibus, entra nele e é levada adiante por ele. Agora chamaremos as partes da civilização que vão para outras estrelas de subcivilizações ou civilizações ramificadas. Por um lado, estrelas que se aproximam umas das outras poderiam reduzir o tempo de viagem para colonizadores interestelares e, assim, acelerar a expansão. Por outro lado, as posições mutáveis das estrelas ao longo de longos períodos podem fazer com que sistemas já colonizados fiquem isolados quando seus vizinhos se afastam. Isso poderia fragmentar a civilização em várias subcivilizações isoladas, dificultando bastante a comunicação e o intercâmbio de recursos. Tudo isso pode ser combinado com a questão das diferentes velocidades de centenas e milhares de estrelas que, em determinado momento, estão próximas de uma estrela específica. Portanto, a civilização original teria muitas possibilidades de se espalhar, mas também enfrentaria inúmeros perigos se considerarmos sua possível fragmentação. Existem várias táticas e possibilidades para uma civilização acelerar a expansão e evitar a fragmentação. Por um lado, ela precisaria se posicionar estrategicamente para aproveitar o movimento natural das estrelas. Assentamentos ao longo das órbitas de estrelas que migram para regiões mais densas da galáxia podem tornar a expansão de sociedades galácticas mais eficiente. Essa estratégia permitiria que eles alcançassem novos assentamentos sem a necessidade de superar grandes distâncias interestelares por conta própria. No entanto, isso exige um entendimento profundo da dinâmica galáctica e a capacidade de realizar planejamentos de longo prazo que, com quase total certeza, envolveriam várias, se não centenas, de gerações de indivíduos. E o quão a longo prazo isso é, fica evidente quando se considera que estrelas às vezes levam dezenas de milhares de anos para se aproximarem o suficiente umas das outras para que seja possível saltar de uma estrela para outra. Assim, as civilizações não aproveitariam apenas a distância reduzida entre as estrelas para se expandirem. Não, elas usariam o movimento próprio de seus novos lares estelares pela Via Láctea como um veículo para chegar a outras estrelas de forma econômica e com baixo consumo de recursos, especialmente para sistemas mais densamente agrupados. Teríamos um efeito bola de neve. Colonizamos uma estrela, depois, a partir dela e da nossa original, mais duas, e assim sucessivamente. Chamamos essa possibilidade de ônibus estelar, pois lembra alguém esperando um ônibus, precisando de pouco esforço para ir do ponto ao destino. Além das vantagens estratégicas que surgem com o uso do ônibus estelar, também existem desafios consideráveis. Uma das maiores dificuldades é que os movimentos estelares podem conter elementos imprevisíveis, como interações gravitacionais com outras estrelas ou estruturas galácticas. Esses eventos podem mudar trajetórias e causar obstáculos inesperados. Além disso, civilizações e suas variantes ramificadas que se espalham ao longo das trajetórias dos movimentos estelares podem encontrar perigos desconhecidos, como nuvens de matéria interestelar ou zonas de radiação de alta energia. Esses fatores podem colocar em risco a segurança e a sobrevivência dos colonizadores. Naturalmente, essas civilizações teriam que proteger de alguma forma seus assentamentos, ou fazer como Carl Sagan descreveu em seu romance Contato, onde muitas civilizações se unem no universo. Se acontecer uma supernova ou algum evento energeticamente tão intenso, seria preciso apenas abaixar a cabeça e esperar a tempestade passar. Essas medidas de proteção poderiam incluir o uso de tecnologias avançadas para monitorar o espaço interestelar e prever possíveis perigos. Essas civilizações também poderiam criar mecanismos especiais para proteger seus assentamentos desses perigos.
Os modelos que os cientistas representaram até agora também levam em consideração esses eventos inesperados e seus possíveis impactos na estabilidade e expansão a longo prazo de uma civilização. Para os colonos que foram aos Estados Unidos e se fixaram lá, principalmente de leste para oeste, falava-se em fronteira de colonização. Bem, nesse caso, o continente já era habitado por grupos indígenas. Mas a ideia de que um novo grupo avança continuamente para um novo território como uma onda através de uma frente é chamada de fronteira de colonização ou de assentamento. Um elemento central dessa expansão seria a velocidade dessa frente, ou seja, a taxa com que novos sistemas estelares são colonizados. Isso depende de fatores como a velocidade das naves de colonização e a frequência dos saltos entre estrelas. As frequências dos ônibus estelares, a capacidade da civilização de fundar e manter novas colônias com sucesso, a direção do movimento das estrelas e influências gravitacionais imprevistas que poderiam desviar as estrelas. Isso faz com que a frente de colonização, toda vez que uma nova estrela é colonizada, às vezes acelere, às vezes desacelere, às vezes estanque ou até mesmo recue, caso os colonizadores encontrem condições adversas em seus novos lares. Também é importante considerar as condições enfrentadas por uma civilização ao colonizar uma estrela. E, de qualquer forma, há algo a se considerar. As sociedades não existem indefinidamente e podem desaparecer após um certo período de tempo, seja qual for o motivo. A duração da vida pode ser influenciada por vários fatores, como conflitos internos, falta de recursos ou ameaças externas. Se as civilizações existirem apenas por um tempo limitado, sistemas habitados podem permanecer desabitados após seu colapso, o que levaria a um mosaico de áreas habitadas e desabitadas por toda a galáxia. Astrônomos que estudam o salto entre estrelas e ônibus estelares também falam de uma certa probabilidade de reocupação, que, aos olhos de alguns, é considerada bastante alta. Se um ramo de uma civilização entrar em colapso, outras subcivilizações próximas poderiam repovoar a colônia abandonada. Essa recolonização poderia ajudar a garantir a continuidade da frente de colonização e estabilizar a presença galáctica da civilização. Ou seja, a frente de colonização aqui seria, em parte, voltada para dentro. Mas, para evitar o desaparecimento, as subcivilizações teriam que garantir que se comuniquem entre si, troquem informações e talvez até comerciem. Essas redes poderiam não apenas facilitar a troca de recursos e informações, mas também garantir a coordenação de missões de colonização e o apoio a colônias em dificuldade. Uma civilização bem conectada ou civilização ramificada tem uma probabilidade maior de sobreviver a longo prazo e de avançar continuamente sua frente de colonização. Mas não podemos esquecer que o movimento das estrelas e a dinâmica da viagem interestelar podem levar a efeitos de difusão significativos, influenciando de forma decisiva a colonização da galáxia, e que talvez, até mesmo para uma sociedade avançada, esteja fora do seu controle. Devido a esses efeitos, as civilizações ramificadas se espalhariam gradualmente pela Via Láctea, como partículas em um fluido. Porém, essa distribuição é desigual e depende de vários fatores. Entre eles estão os movimentos das estrelas, a velocidade das naves de colonização e a frequência das missões de colonização, ou seja, a frequência dos ônibus estelares e dos saltos estelares. O movimento das estrelas pode levar civilizações a se espalharem por certas trajetórias, deixando outras áreas da galáxia não colonizadas. Falarei mais sobre isso depois. Isso cria um padrão difuso de colonização, onde algumas regiões são mais densamente povoadas do que outras. Esses efeitos de difusão podem causar uma fragmentação natural na colonização galáctica, fazendo com que mesmo em uma galáxia totalmente colonizada haja grandes áreas desabitadas. Essas áreas têm pouca massa para atrair estrelas ou não interessam aos colonizadores? Além dos efeitos de difusão, ao longo de centenas de milhares de anos, e, ao longo de milhões de anos, surgiriam diversas subcivilizações, ou seja, civilizações filhas ou ramificadas. Juntas, elas teriam certa semelhança tecnológica. Com o tempo, cada uma desenvolveria sua tecnologia, cultura e modo de pensar.
assim que chegassem a um sistema estelar. Isso faria com que existissem sociedades com diferentes habilidades dentro da Via Láctea. Quem tem naves mais rápidas e melhores estratégias de colonização e tecnologia pode acessar áreas da galáxia inacessíveis a outros. Avanços tecnológicos, como propulsão melhorada ou técnicas de colonização mais sustentáveis, podem permitir superar maiores distâncias e colonizar até sistemas estelares remotos. Isso faria civilizações com tecnologia menos avançada ficarem isoladas, enquanto sociedades mais desenvolvidas seriam parcialmente independentes dos movimentos estelares na galáxia. E como já existe uma incrível variedade de culturas com seus diferentes sistemas de valores aqui na Terra, provavelmente não conseguimos imaginar o quão diferentes seriam as diversas civilizações ramificadas. Haveria algumas com uma disposição extremamente alta para a expansão e um forte desejo de colonização interestelar. Essas sociedades poderiam expandir-se mais rápido e mais longe do que as focadas em desenvolvimentos internos. Essas diferenças culturais podem causar uma colonização desigual da galáxia, com algumas regiões dominadas por civilizações expansivas e outras ficando quase desabitadas. Civilizações poderiam evitar partes da galáxia por razões religiosas ou ecológicas, ou por razões estratégicas, deixando-as desabitadas. Isso considerando apenas a humanidade. Quem sabe quais sistemas éticos, religiosos e culturais fundamentam as civilizações extraterrestres e quais são suas motivações? Concluímos que saltar entre as estrelas está longe de ser fácil. É uma maneira complexa e lenta de colonização galáctica. No entanto, é claramente mais fácil do que tentar atravessar a Via Láctea usando força bruta com enormes propulsores e naves espaciais. Acima de tudo, consome muito menos energia e é muito mais eficiente. Mas será que uma expansão desse tipo também acabaria chegando ao fim em algum momento? Porque, embora a nossa galáxia tenha centenas de bilhões de estrelas, esse número também é finito. Isso indica que uma galáxia seria completamente colonizada em algum momento. E depois? O que faz a civilização original, ou seja, aquela que iniciou a expansão originalmente, ou melhor, o que fazem as inúmeras civilizações ramificadas em um caso desses? A Via Láctea nos parece infinita. Não é de se admirar que a maioria dos astrônomos, ainda no início do século XX, pensasse que ela, ou seja, a Via Láctea, englobava todo o cosmos. Eles não imaginavam que o universo era ainda maior e mais amplo do que em seus sonhos mais ousados? Mas a galáxia só parece infinita? A Via Láctea é uma ilha de estrelas que, como tudo no universo, está sujeita a limitações. Existe uma quantidade finita de estrelas e planetas, e não um reservatório infinito de gás e poeira do qual possam se formar novas estrelas e planetas. E existe uma quantidade finita de energia. Esses limites quantitativos valem para todas as civilizações da Via Láctea. Apesar do impulso de uma civilização interestelar em expandir-se entre estrelas, possa parecer imensurável, ela ainda assim precisa lidar com a finitude da Via Láctea. O que acontece quando uma civilização atinge seu equilíbrio? Muitos astrônomos que se dedicam ao modelo de salto estelar e à colonização populacional da Via Láctea tratam do tema da galáxia em estado estacionário ou também do equilíbrio galáctico. Isso se refere a uma fase em que a colonização pelos viajantes espaciais da civilização se estabilizou. Isso significa que algumas partes da galáxia são habitadas permanentemente, enquanto outras áreas permanecem desabitadas. Alcançar esse estado é um processo muito complexo, que depende daqueles fatores que já analisamos no capítulo anterior. Fatores como a velocidade da colonização, movimento, órbita e posição das estrelas, motivação, impulso de expansão e capacidades tecnológicas de uma civilização, entre outros. Teoricamente, todos desempenham um papel para que o equilíbrio galáctico seja alcançado mais cedo ou mais tarde.
Outro fator essencial para alcançar esse estado de equilíbrio é a longevidade da civilização. Mesmo que uma sociedade tenha desenvolvido a paciência para alcançar outros sistemas estelares ao longo de gerações, sua capacidade de colonizar esses sistemas de forma permanente é limitada pela sua própria longevidade. Com isso, não me refiro à longevidade dos indivíduos, mas sim à longevidade da civilização. A maioria dos modelos assume que as civilizações não existem para sempre, mas eventualmente desaparecem ou se retraem. Essa limitação temporal faz com que sistemas habitados possam eventualmente voltar a ficar desabitados, o que leva a uma espécie de equilíbrio dinâmico, onde esse cenário poderia representar uma mistura de sistemas habitados e desabitados, sendo que os sistemas habitados mudam ao longo do tempo. A taxa com que novos assentamentos são fundados também desempenha um papel crucial. Sistemas habitados. Sistemas habitados mudam, sendo que os sistemas mudam ao longo do tempo, sendo 2020, enquanto uma taxa mais baixa favorece uma colonização mais lenta, porém mais estável. Provavelmente não dá para evitar que ocorram superpopulações locais em regiões que apresentam uma alta densidade de planetas habitáveis ou onde as civilizações se expandem especialmente rápido. Diversos fatores podem causar superpopulações. No entanto, a quantidade de recursos deve ser o fator decisivo. Em regiões da galáxia onde, por exemplo, há abundância de metais, provavelmente existem civilizações que rapidamente adquirem a capacidade de alcançar a estrela mais próxima, ou seja, fazer rapidamente o salto estelar de novo, em vez de passar milhares de anos em uma estrela ou, no pior caso, ficar preso e parar de viajar entre estrelas. Recursos como água, minerais e fontes de energia são, sem surpresa, fundamentais para a sobrevivência e a expansão. Em um sistema estelar sem planetas terrestres habitáveis ou água disponível neles, tecnologias avançadas poderiam permitir que os colonos se estabelecessem em luas geladas, asteroides e cometas para extrair água desses corpos. Primeiramente, seria necessário identificar corpos celestes adequados e analisá-los detalhadamente por meio de sondas espaciais e telescópios. Robôs e veículos espaciais poderiam então ser usados para extrair gelo e convertê-lo em água, que seria armazenada em recipientes especiais. Bases móveis ou estações espaciais serviriam como centros de coleta e habitats, enquanto em montes de gelo haveria estruturas subterrâneas ou em cúpula. Sistemas avançados de purificação de água e fontes de energia sustentáveis, como usinas solares ou reatores nucleares, garantiriam a autossuficiência dos assentamentos. Por meio desses métodos, uma civilização poderia estabelecer uma presença estável e sustentável no espaço, sem depender de planetas terrestres. Antes de aprofundarmos um modo de vida hipotético, com tentações e perigos, é crucial reconhecer a importância da proximidade de outras civilizações. Se várias colônias existirem relativamente próximas umas das outras, elas poderiam interagir entre si, o que levaria a um desenvolvimento cultural e tecnológico mais rápido e, consequentemente, a uma expansão mais acelerada. Essas interações poderiam envolver comércio, troca de conhecimento e alianças, facilitando a colonização de certas regiões. O comércio poderia envolver a troca de recursos, tecnologias e bens, o que promoveria a estabilidade econômica e o crescimento das colônias. A troca de conhecimento pode ocorrer por projetos de pesquisa conjuntos e cooperação científica, acelerando inovações e avanços tecnológicos. Além disso, uma colaboração mais estreita entre as colônias poderia promover o entendimento cultural e a coesão social, levando a uma sociedade mais harmoniosa e estável. Fatores ecológicos e geológicos podem facilitar a colonização de certas regiões, pois sistemas com planetas ou luas habitáveis oferecem mais recursos. Perspectivas futuras incluem criar tecnologias de propulsão avançada e técnicas de colonização para expandir para regiões distantes da galáxia.
No geral, a combinação desses fatores levaria a uma distribuição heterogênea de planetas habitados e colônias, com áreas densas de vida e atividade e regiões intocadas como futuras metas de expansão. Em centenas de milhares ou milhões de anos, toda a Via Láctea pode estar cheia de uma complexa rede de colônias e rotas comerciais, o que levaria a uma comunidade galáctica próspera e diversificada. Outro aspecto que deve ser considerado é a distância até os sistemas já colonizados. Quanto mais distante um planeta estiver de um sistema já colonizado, mais difícil e intensivo em recursos será alcançá-lo e colonizá-lo. Esses desafios logísticos podem fazer com que certas partes da galáxia permaneçam desabitadas por muito tempo ou talvez para sempre. Além dos desafios logísticos, os riscos e incertezas das viagens interestelares também influenciam a decisão de explorar regiões distantes e hostis à vida. Esses riscos incluem não apenas desafios técnicos e físicos, mas também a possibilidade de encontrar condições desconhecidas e potencialmente perigosas que não podem ser previstas à distância. Esse cenário levaria a um padrão em mosaico na distribuição das civilizações na Via Láctea. É de se esperar que se forme um anel de sistemas estelares habitados que se estenda por toda a galáxia e represente a zona habitável galáctica. Os braços espirais seriam as áreas preferidas para assentamentos, enquanto o núcleo e o bojo da Via Láctea, ou seja, a região central, só poderiam ser explorados com esforços consideráveis. Nessas regiões centrais encontram-se as maiores e mais ativas estrelas, que devido ao seu tamanho massivo e curta duração de vida, poderiam representar um perigo para os sistemas vizinhos, o que torna inviável se estabelecer aqui. Por outro lado, os braços espirais da galáxia são mais estáveis, com menos estrelas extremas, tornando-os ideais para assentamentos. Portanto, é de se esperar que as civilizações se estabeleçam de forma relativamente uniforme ao longo dos braços espirais, levando a um equilíbrio galáctico, com bojo e centro não habitados e um halo pouco povoado, onde estrelas distantes e de baixa metalicidade tornam o local menos atraente para assentamento de civilizações. Analisando em detalhes esse padrão em mosaico seria ainda mais refinado pelas diferentes propriedades físicas e químicas da galáxia. As regiões ao redor do núcleo galáctico e do bojo, caracterizadas por altas concentrações de estrelas e frequentes explosões de supernovas, seriam marcadas por campos de radiação intensos, o que dificulta consideravelmente ou até impossibilita a formação e a sobrevivência de vida complexa. Essas áreas só seriam habitáveis com alta tecnologia e grandes esforços, diminuindo muito a pressão por colonização. Ao mesmo tempo, os braços espirais, que se caracterizam por seus campos estelares mais extensos e menos densos, além de um ambiente geralmente mais calmo, têm uma chance maior de gerar planetas habitáveis. Essas áreas poderiam oferecer órbitas estáveis e condições amenas, favorecendo o desenvolvimento e a manutenção da vida como conhecemos. Além das condições físicas, os efeitos gravitacionais são fundamentais para colonizar a galáxia. Nos braços espirais, menos interferências gravitacionais de estrelas massivas próximas favorecem órbitas planetárias estáveis e aumentam a chance de zonas habitáveis duradouras. Condições estáveis podem elevar a densidade de planetas habitáveis e tornar a região mais atraente para colonizadores. Além disso, os braços espirais oferecem acesso a uma variedade de recursos, incluindo o uso potencial de campos de asteroides e gigantes gasosos que são ricos em materiais úteis. Além disso, os braços espirais, por sua estrutura e dinâmica, podem facilitar a formação de rotas comerciais e redes de comunicação, o que promove a cooperação interestelar e o intercâmbio cultural. Isso apoiaria ainda mais o desenvolvimento de civilizações nessas regiões e permitiria uma colonização mais densa e interligada. As regiões centrais da galáxia, caracterizadas por campos gravitacionais intensos e alta densidade estelar, podem ser menos atraentes para a criação dessas redes, já que as condições ali são menos estáveis e previsíveis.
Além dos fatores físicos e gravitacionais, a composição química das regiões galácticas desempenharia um papel importante na colonização. Estrelas nas regiões externas, especialmente no halo da galáxia, geralmente apresentam uma metalicidade mais baixa, o que limita fortemente a formação de planetas e a disponibilidade de elementos essenciais para a vida. Essas limitações químicas dificultariam ainda mais a colonização dessas regiões, tornando-as menos atraentes para civilizações que dependem desses recursos. No geral, a interação desses diferentes fatores, condições físicas, estabilidade gravitacional, disponibilidade de recursos e composição química, levaria a um padrão complexo e diversificado de colonização na Via Láctea. Embora os braços espirais pudessem ser populosos e conectados, as áreas centrais e externas da galáxia provavelmente ficariam quase desertas, a menos que avanços tecnológicos permitam a colonização sob condições extremas. Esse padrão diferenciado mostraria a Via Láctea como uma galáxia com fortes diferenças regionais na distribuição da vida e das civilizações, sendo os braços espirais os principais centros de atividade galáctica. A colonização galáctica por saltos e ônibus estelares é fascinante e engenhosa. Em vez de depender de tecnologias altamente avançadas como o motor de dobra, poderíamos usar os movimentos naturais das estrelas para nos espalharmos pela Via Láctea. Isso significa que talvez não precisemos viajar tão longe quanto pensamos para alcançar novos mundos. Esse método mostra que, mesmo com meios relativamente simples e um bom entendimento da dinâmica estelar, podemos fazer grandes avanços. Isso exige planejamento e habilidade para gerenciar recursos e conhecimento por várias gerações. Apesar das muitas vantagens, também existem alguns desafios e riscos. Por exemplo, movimentos imprevisíveis das estrelas ou zonas de radiação perigosa podem representar uma ameaça. Além disso, a fragmentação das civilizações, quando as estrelas se afastam e as colônias ficam isoladas, pode causar problemas de comunicação. Esses perigos potenciais significam que precisamos nos adaptar constantemente a novas circunstâncias e desenvolver medidas de proteção. Mas mesmo com esses desafios, o salto entre estrelas oferece uma maneira realista e econômica de recursos para colonizar a Via Láctea. No fim, o salto entre estrelas pode abrir novos caminhos para a humanidade explorar o espaço. É uma alternativa interessante aos conceitos avançados e frequentemente especulativos da ficção científica. Aproveitando os movimentos das estrelas e posicionando assentamentos de forma estratégica, poderíamos criar um método sustentável para colonizar a galáxia. Isso pode ampliar nosso entendimento do universo e ajudar a criar uma civilização interestelar em harmonia com os processos da Via Láctea. Quem sabe, talvez em breve não estaremos mais sozinhos em nosso canto do cosmos.